Olá pessoal, seja muito bem-vindo mais um sabadão aqui pra mim. Pra você deve ser uma sexta-feira daquelas aí no verão, né, no Brasil. Bom, mais uma vez eu quero estar falando pra vocês histórias de mocidade, tá? Hoje é um caso de cultinho de jovens, tá bom? Aqui, onde eu fazia comum, eu vou explicar melhor para você essa parte de comum. Eu frequentei a congregação, desde que eu tô no Japão, a mesma comum, 14 anos. Aí, conforme as coisas iam mudando assim dentro de mim, eu falei, vou mudar de comum. Aí eu mudei de comum, tá? Então, quando eu parei de congregar, eu já não tava mais nessa comum que eu sempre tô contando a história, que é minha ex comum. Aí eu parei de congregar, mas aonde eu tava fazendo comum, a 70 quilômetros da minha casa, bom, gente, eu não tenho nada para falar do cooperador. Eu não tenho. Tá bom? Que fique bem claro. Porque eu saí daqui a 20 minutos da minha casa para fazer uma comum a 70 quilômetros, mas de lá eu não tenho nada para falar, tá bom? Só que eu não continuei na congregação, mas não foi por causa deles lá. Pelo contrário, a minha porta tá aberta pro irmão cooperador de lá e a sua família. Tá certo assim? Tenho nada para falar deles. Eu mudei de comum, mas o problema não era só a comum. Na verdade, a mudança estava acontecendo dentro de mim. Tá certo? Bom, todas as histórias que eu estou trazendo aqui, todas, é da onde eu frequentei 14 anos o mesmo lugar. Tá certo? Não é da última. Da última eu fiquei bem pouco, porque logo entrou a pandemia e foi suspenso os cultos, enfim, né? Então eu acabei não indo mais e parei, tá? Então, eu gosto de deixar assim explicado para a pessoa que tá me assistindo. Ai, gente, eu tenho um problema com gola. Eu fico com esse estoque, porque se eu ligar o ar agora, aqui tá frio e vai ficar aquele barulho, né? Então eu prefiro fazer o vídeo sem o ar ligado. Bom, no cultinho de jovens, a pouca mocidade que tinha, agora tá assim, ó, no gráfico. Tá assim no gráfico. Tá, não tá subindo, né? Tá descendo. Sempre descendo. Ai, gente, desculpa, mas é a verdade. Eu não posso inventar coisa aqui, né? Então, tinha um menininho, ele assim, menininho, porque eu falo menininho mesmo, né? Pequeno, bem criança de primário ainda, né? Como eu não sei exatamente a idade, então eu sei da idade escolar, né? Do período escolar, então eu sei mais ou menos a idade, mas eu não vou falar a idade aqui, porque eu posso errar, mas como tava no primário, então era um menininho, certo? Bom lá, vamos lá. Ele sempre frequentou os cultos de jovens, sempre, não importa, se só tinha ele para recitar, ele tava lá, entendeu? E criança, gente, quem é que não fazia voto quando era pequenininho para passar na prova, para passar de ano? Eu fazia, mas eu não estudava, então eu reprovava, né? Porque Deus opera só nas causas impossíveis, gente. Deus não ia operar na minha causa, porque eu não tinha estudado, né? Então eu reprovava naquela matéria, ficava de recuperação. Bom, enfim, esse menininho, ele muito crentinho. Porque tem criança que não é, mas esse daí era bem crentinho. Eu acho que ele continua até hoje, ele já não tá mais aqui não, tá, gente? Já foi embora no Brasil, já tá no Brasil. E os pais também servindo a Deus sempre, né? Nasceu em berço cristã, verdade. Tanto falar que é verdade, tô falando que isso é verdade. Nasceu em berço cristã, então já vem, né? Como assim, eu também, né? Então os filhos vão crescendo assim. Depois de uma certa idade, que eles têm as suas próprias pernas e vai escolher o caminho que vai trilhar, né? Eu tenho uma filha de 19 anos, ela ficou crente, ela foi na igreja, frequentou enquanto era infantil, criança, mas houve uma época, gente, eu tô vendo uma coisa ali no meu sofá, eu não sei o que aconteceu ali no meu sofá. Bom, é uma sujeira, é uma sujeira. Bom,
ela continuou e depois com a gente aqui, pai e mãe, né? Os filhos acompanham a gente. Mas chega uma idade que eles têm as suas próprias amizades e não, isso tem as suas escolhas, temos que respeitar. Não adianta a gente bater de frente, não adianta, porque tem que ir. Não adianta porque isso não funciona. Isso vai deixar o seu filho cada vez mais longe de Deus. Chega uma idade, se ele não quer ir mais, não obrigue. Não, você não está pedindo conselho, mas eu falo porque eu acho, assim, é minha opinião, né? Não é que o canal é o meu, eu falo o que eu quero, não é isso. Mas assim, eu acho que se você falar, obrigar a pessoa a ir ou fazer qualquer coisa, não será bem feito. E no primeiro momento que ela tiver, ela vai ter uma fuga para nunca mais voltar. Então é melhor ser livre e no tempo certo o Senhor Jesus resgata essa alma. Porque todo filho de crente, gente, já nasceu com a semente da palavra dentro do coração, tá? Minha filha nasceu, quem assistiu meus vídeos sempre, que é longo, né? Hoje eu vou estender um pouquinho mais, né? Hoje eu tô sem pressa, tô de boa, tô tranquila. Acordei super tarde, agora é umas quase meio-dia aqui pra mim. E eu acabei de tomar café, porque eu tive uma semana bem complicada, não, bem difícil, cansativa. Vai chegando os feriadão, né, pessoal? Aqui não para, não comemora, mas a mulherada que tem filho pequeno, elas são obrigadas a fazer folga, porque as escolas fecham, né? As escolas fecham, entra um pouquinho mais cedo de férias, antes de todos os pais, né? A gente vai ter uma semana, toda assim, cada 4 meses aqui no Japão nós temos folga. Não é igual ao Brasil, você tem um ano completo, daí você tira um mês de folga, não. A cada 4 meses você tem uma semana, depende do calendário da fábrica que você trabalha. No verão é muito complicado, é muito difícil aqui o calor, todo ano morre muita criança e muito idoso, até mesmo gente da nossa idade, tá bom? Assim, de 19 aninhos, né? Até mesmo assim, porque o calor é demais. Então, nesse período de agosto, o feriado, já ia falar outra palavra, o feriado é maior. Mas agora no inverno é só uma semana, tá? Então, a gente tá tendo bastante trabalho para adiantar para os dias de folga das mãezinhas que não podem trabalhar. Bom, vamos dar sequência aqui. Então, esse menininho, ele sempre foi muito crente, então ele sempre teve na igreja, nos cultos de jovem, sabe? Tinha dia que a gente chegava e perguntava assim, como é que foi a reunião, né? Como é que teve a reunião? Como é que tava hoje a reunião? Ah, hoje só tinha eu, né? No recitativo, mas tudo bem. Ah, hoje tinha 2, 3 e assim por diante, né? Aí, o que aconteceu? A irmã da igreja, que é a esposa do cooperador de jovens, que também ela é da piedade, que nem eu falei para vocês, né? É tudo assim entre eles mesmos, porque assim, um encobre o podre do outro, né? Porque se colocar uma pessoa que não é da mesma família, então vai bater de frente em algumas coisas, ou em várias, ou em tudo. Então não vai dar certo. Então coloca da mesma. Isso é a minha visão. Coloca da mesma família, por quê? Porque aí eles vão se entender, são marido e mulher, né? Se um fizer alguma coisa, o outro não aprovar, mas não aprova muito, mas vai ajudar, porque, né, enfim, são a mesma carne, né? Então é assim, né? O sangue puxa o sangue. E aí começou a ideia a partir, não sei de quem dentro dessa igreja, né? Na qual eu fazia parte, mas a minha filha também na época era criança que ia. Assim, eu vinha falando desde o início, gente. Desde o início, quando esse novo ministério veio para cá. Gente, a igreja ficou vazia por causa daquele problema que eu já contei. Você não assistiu ainda, procura aí no meu canal que tem a história, deixado para trás, tá? Tá ali a história que aconteceu. Então, a igreja esvaziou, então veio o novo ministério para cá. Então, eu falava com essa irmã, esposa do cooperador de jovens, que seria bom fazer uns movimentos com a mocidade. Não movimento de ficar cantando um hino o tempo inteiro, sabe? Só orando e cantando um hino, tocando, cantando, não. Isso aí faz lá na igreja. Eu cansei, não. Eu falei várias vezes. Vocês que é do ministério, cooperador de jovens, você que é esposa dele, ajuda a fazer eventos com a mocidade fora da igreja. Gente, eu vou falar para vocês. Eu tenho a boca muito grande para dar opinião, mas assim,
não é para dar opinião como mandona, era sugestão para ajudar a alavancar aquela igreja na qual os muros foram derrubados pelos homens. E agora ia surgir uma nova era, na época, né? Eu achava isso na minha santa ignorância, gente. Que nem eu falei num vídeo que eu fiz. Eu comi o fruto do conhecimento. Então, para mim, caiu as escamas dos meus olhos como que é o ministério da congregação cristã, tá? Então, eu vou falar para vocês. Eu falava assim, gente, eu moro perto da igreja. Eu moro, porque eles moram tudo longe. Então eu falei, se precisar de qualquer coisa, vocês contem comigo. Gente, eu vou falar pra vocês, eu queria muito ver a obra florescer aqui no meu lugar, no meu estado. Eu não posso falar a nível Japão, né? A nível nacional aqui no Japão. Mas é lógico que o meu sentimento é no geral. Mas como eu tô nesse estado, né? Então eu quero lutar por ele, né? Eu tinha minha filha pequena também, que criança, eu já fiz um vídeo falando para vocês como é difícil aqui a vida das crianças. É o dia inteiro na escola, é o dia inteiro, férias. Nas férias, os professores dão tanto dever de casa que as crianças não têm tempo nem de brincar. Ou eles fazem de uma vez, dia e noite, para poder ter uns dias de férias, ou então eles ficam naquela luta, brinca um pouquinho, vem e faz um pouco de lição. Então eu falei assim, Deus é minha testemunha, gente. Eu vou colocar Deus como meu fiador, de verdade, que eu falei isso. Pega a mocidade, marca um dia, aqui tem vários parques, gente, vários parques, perdoa, porque quando eu lembro das coisas, assim, dependendo, eu revivo aquilo, igual eu falei pra você, tem dia que eu tô boa pra falar de uma história, de fazer um vídeo, mas tem dia que, dependendo como eu trago o assunto, eu vivo aquela história, né, entendeu? Eu vivo aquela história. Eu não quero fazer demagogia aqui, nem ganhar pontos, porque eu me emocionei, porque fazer o quê? Isso é uma coisa que a gente sente, eu não posso evitar, né? Eu falei pra essa irmã, faz eventos, leva a mocidade nos parques. Aqui tem cada parque lindos. Vocês não sabem, gente, eu não tenho criança pequena, mas uma hora eu vou nos parques. Deixa melhorar, porque agora tá muito frio e o caso de corona aqui no Japão tem aumentado muito, principalmente na minha região. Tá? Então o governo tá fazendo uma campanha pra gente evitar de estar saindo em parques, em shoppings, em passear, principalmente no feriadão que vai ter agora, pra gente se manter nas nossas casas. É uma maneira do governo não dar a quarentena pra gente forçada, deixar todo mundo livre, mas sabendo usar essa liberdade, né? Então eu não posso ir, mas olha, isso uma hora vai parar, né? O corona vai parar, eu sei. Vai passar um tempo ainda, né? Porque você sabe que o mundo vai ter um reset. Vai ter um reset. Se você gosta de teoria da conspiração como eu, você deve estar sabendo de tudo que vai acontecer. Pelo menos uma noção, né? Ai, gente, entrou alguma coisa no meu olho. Bom, aí o que aconteceu? Nossa, gente, não sei o que aconteceu com o meu olho. Entrou alguma coisa no meu olho. Um cisco, alguma coisa desse ticho aqui. Bom, eu falava pra essa irmã, faz evento, leva a mocidade, vamos fazer piquenique, né? Leva nos parques, sabe? Os parques aqui é muito organizado. Não precisa fazer um monte de lanche levar, porque é tudo barato, tem onde se comer, tem um lugar para se sentar, tem tudo, tem brinquedo para mocidade para mocidade que é ainda criança brincar, a mocidade que já é adolescente sentar, conversar, sabe, se distrair um pouco, sair um pouco, casa, escola, igreja, sabe? Aí, pessoal, que eu saiba, isso aconteceu sim, mas foi pouquíssimas vezes. Agora onde vem a paulada? Sempre tem uma pedrada, sempre tem uma paulada no meio do assunto. Eles só convidavam as pessoas que convinham a eles. A mocidade já é pouca, né? Sempre foi. Porque é normal, né? Quem tá fora do Brasil sabe, não tem aquele número de recitativo dentro da igreja. Então, se tem alguma coisa, que chamem todos e não fica excluindo. E esse menino que sempre foi no cultinho de jovem, esse menino que iniciou
na parte musical. Ele ia, não importa, ele ia pro cultinho de jovem. E quando tinha visita, porque é assim, sabe aquela coisa robótica, gente? Teve uma época que o cooperador, junto com a sua esposa de jovens, todo domingo depois do culto queria uma casa para fazer uma visita. Essa era a diversão deles. Saía do culto de jovens e ia orar e cantar hino de novo. Tá? Não tô sendo radical. Não tô. Mas por que não sai depois de um dia do culto de jovens? Sabe? Eu vou falar McDonald's, tá bom? Porque é o que tem no Brasil também. Mas tem outras redes aqui que não adianta eu falar. Mas McDonald's criança adora. Não tinha coronavírus ainda. Podiam todo mundo sair, comer, conversar, brincar, né? Interagir uma mocidade com a outra até a próxima semana chegar. E às vezes na semana seguinte tem pai e mãe que não dá para ir congregar, né? Por causa do trabalho, ou então por causa de algum outro motivo não foi. Então os filhos não vão. Então às vezes vê uma semana, mas fica às vezes 15 dias sem ver. Tem criança que às vezes fica até um mês, porque às vezes se o pai e a mãe não pode congregar, ele não vai. Então nos cultos de jovens é corrido também para o pai e para a mãe estar levando os filhos. Muitos levam, todo domingo levavam, né? Mas tem muitos que não dá para levar para todo final de semana, porque o tempo de você levar o filho para reunião de jovens e voltar, você não consegue fazer quase nada. É o tempo de você ir e voltar. Então o pai tem que ficar lá ou a mãe. Então às vezes isso acaba trazendo um transtorno pra gente que trabalha fora e tem que fazer as coisas da semana. Bom, enfim, vamos voltar lá ao foco, ao assunto principal. Aí começou a fazer umas festinhas, sabe? Fulano vai fazer aniversário, então vamos fazer um bolo e vamos na casa dele. Só que daí não ia toda a mocidade, ficava esse menino sempre fora. Sempre ficava esse menino fora. Um dia, como isso aconteceu muitas vezes, gente, eu estava em todos os cultos. Eu não faltava nos meus cultos de sábado. Não faltava. Não faltava, tá? Eu não faltava. Então, eu posso falar com propriedade. Por isso que eu trago, assim, às vezes uma emoção que eu nem esperava trazer. Porque parece que eu tô vendo tudo de novo acontecer. Um dia esse menininho acabou o culto, eu tava brincando ali, né, com a mocidade. E os menininhos da idade dele, quando ele escutou, quando falou assim pra ele, olha, você escutou falou perto dele assim, hoje vai ter o aniversário na casa de fulano. Ele ouviu, né, correu na mãe dele e falou, ó, mãe, vai ter um aniversário lá, a gente vai. A mãe dele falou, não tô sabendo de nada. Até aí tudo bem, né, a gente não tava sabendo de nada. Daí a pouco, todo mundo se preparando para ir para a festinha. E o menininho não foi convidado. Sabe o menininho que foi todo culto, ou chovendo, ou com frio, ou nevando, ou deixando de brincar com os coleguinhas dele onde ele morava, sabe? Para ir no cultinho de jovem. Esse menininho não era convidado. Ele não era convidado para nada. Aí ele começou a chorar no final do culto. Aí a mãe dele chegou lá só para buscar ele. Ela não ficou no culto. Esse menino entrou dentro do carro e veio aos prantos, porque todo mundo estava indo para casa de uma pessoa, sabe, esses amor fraternal, né, que existe dentro da congregação cristã. E ele não tinha sido convidado. Ele falou, por que eu não sou convidado? E não foi uma vez, não foi duas vezes, não foi três vezes, era sempre. Ele não era convidado. Esse menino, ele não era convidado. Aí eu falo pra você, tem como, gente, falar bem da igreja do Japão? Aí o que aconteceu? Isso foi continuando. Aí uma das vezes, o que aconteceu? O irmão, o pai do garotinho, falou assim pro cooperador de jovens. Falou, irmão, eu não posso pegar meu filho hoje depois do culto. O irmão tinha um compromisso. Alguma coisa que ele não poderia estar no culto. Mas foi combinado, né, com ele de levar o filho. Mas na volta alguém ia trazer ele de carona. Porque era assim. É assim, eu vou explicar para vocês. Conforme eu falei no começo do vídeo, às vezes tem pai que leva e tem outro pai que pega. Para um ajudar o outro, né?
Então, nesse dia que eu tô contando a história desse menininho, o irmão tinha deixado o menino ir de carona com uma irmã, que tinha 2 filhos da idade dele. Então, falou, não, eu vou levar seu filho na volta, e não falou nada que ela ia para o aniversário, essa irmã não falou nada. Falou, mas aí na volta você vai buscar? Ela falou assim, aí na volta a gente vai dar um jeito. Essa irmã que deu a carona na ida também não comentou que tinha um aniversário para ir. Não falou nada para a mãe do menino. Então a irmã mandou o menino de carona. Quando foi na hora de voltar, o cooperador de jovem ligou para os irmãos. E os irmãos estavam na minha casa, você acredita? O pai dos meninos passou aqui em casa, porque eu moro bem no centro comercial e é onde vende tudo, sabe, assim, do Brasil. Se vocês quiserem, eu até vou lá qualquer hora fazer um vídeo, porque não é todo mundo que tem esse privilégio no Japão de morar perto de comércio brasileiro. Os donos são japoneses, mas o comércio é todo para brasileiro, né? E os funcionários todos brasileiros, então tem tudo do Brasil. Então é só atravessar aqui, eu vou de a pé, eu atravesso a rua, eu tô lá, tá? Então eles iam passando aqui para comprar as coisinhas da semana, né? Que só tem no brasileiro, comércio brasileiro que não tem no japonês. Tem coisa que a gente quer do Brasil, né, gente? A gente tá fora há muito tempo, tem vontade das coisas do Brasil, então a gente é uma loucura. Por exemplo, se eu for lá agora tá lotado, sabe? Tá cheio de brasileiro lá. Então, eles estavam aqui, esse casal, quando recebeu a ligação. Recebeu a ligação do cooperador de jovem falando assim, olha, irmão, seu filho tá aqui, e falou, né, o nome do menino, ele tá aqui, mas como que ele vai embora? Ele falou, irmã, o irmão não ficou de trazer ele, né? Que o irmão falou que tudo bem, eu poderia mandar, né? E o irmão ia trazer ele de volta. Ele falou, então, mas acontece que vai ter um aniversário na casa de uma irmã e tá todo mundo indo pra lá e não tem como eu fazer com seu filho. O que eu faço com ele? Gente, você que é mãe, tá? Você que tá assistindo esse vídeo, se coloca no lugar dessa família. Aí ele falou, irmão, faz o seguinte, como eu não sabia que ia ter esse aniversário depois do culto, ele foi com a irmã fulana de tal, né? Porque na volta eu tinha combinado com o irmão. Aí o irmão respondeu assim, mas eu não sabia que ia ter esse aniversário, que eles tinham organizado, então tá todo mundo indo pra lá. Eu não sei o que eu faço com seu filho. Eu levo, eu não sei se eu posso levar seu filho, não falei com a dona da casa. Sabe essas coisas assim, gente? Uma criança. Eu não tinha irmão, era filho sozinho, né? Filho único, porque a irmã não tava mais aqui, a irmã adulta já no Brasil e ele ainda criança. Adulta assim, fase de faculdade, né? Estudando aí no Brasil. E aí ele falou, não, irmão, pode deixar, eu vou buscar meu filho. O menino veio em prantos embora mais uma vez. Agora você vem falar pra mim que passa aqui no meu canal, fala que eu venho falar coisas ruins da CCB, por que eu não vou orar 3 vezes por dia, por que eu não vou jejuar. Veja bem no que você vai passar pelo meu vídeo, pelo meu canal, você sempre deixa um comentário, né? De discurso de ódio você deixa. Mas como que eu posso falar bem de uma irmandade que sempre pega lá em cima, zelosa e de boas obras, tá? Fazer isso com o menininho, tá bom? Eu fui testemunha e vi o menino em prantos e ele ficou uma semana aprovado, tá? Agora, você vai na reunião lá, vai nessa reunião de jovens. Você acredita, você que está me assistindo, que um dia uma pessoa que foi para a reunião de jovem, uma mocidade, tá, gente? Nós perguntamos, tava assim reunido vários irmãos assim junto, um dia de tarde. Foi até aqui na minha casa. Alguns irmãos estavam aqui, né? Nessa época eu ainda estava congregando, mas muito pouco. Porque, igual eu falei pra vocês, né? A minha decisão não foi tomada assim, amanhã eu não vou mais. Foi bem analisada dentro de mim, né? Aí essas coisas tudo acontecendo no meu nariz, na frente do meu nariz, na minha cara,
foi aonde assim eu já não tava mais aguentando. Eu cheguei a falar pro meu esposo, eu quero ir embora. Vamos mudar de estado, ou então vamos embora pro Brasil, porque tá demais isso aqui, né? Deus não tá aqui não. Deus aqui é abandonado por Deus. Espiritualmente falando, dentro dessa igreja, tá? Aí, o que aconteceu? Um dia veio uns irmãos pra cá e a gente perguntou para um grupinho de mocidade que tava junto. Falou, como é que foi a reunião hoje, né? Falou, não, hoje não teve palavra, porque o irmão falou que não tinha. Só recitamos, só e ele falou alguma coisa lá, mas foi bom que acabou logo. Falou bem assim, foi bom que acabou logo. Agora vocês pensam, né, gente? Um pré-adolescente falar isso, que foi na igreja, não teve palavra, mas foi bom porque acabou logo. Que o irmão disse que não tinha nada para pregar. Isso porque é culto de jovens. Se não tem nada para pregar no culto de jovens, é difícil, gente. É difícil entender as coisas aqui no Japão. É difícil. Agora, eu falo para vocês, tem muita gente que não tá indo congregar e muita mocidade que não vai. Vai que chega do Brasil. Aí começa a ver como é que é e já não quer ir mais, né? Tá acostumado com mocidade, muita mocidade que toca, né? Aqui começou a tocar as meninas na igreja, né? Porque foi liberada agora as irmãs tocar aqui. Enfim, né? Eu não sei o que dizer para vocês sobre esse vídeo. É impactante para mim saber que um menino, toda a vida ele congregou enquanto ele esteve aqui, hoje ele não tá mais aqui. Hoje ele não tá mais. E o que ele levou? O que ele levou além de tristeza? Eu não sei, sabe? Eu acho que foi uma história triste para esse menino que ele jamais vai esquecer. Porque aqui no Japão é um fluxo de irmandade que vem e vai embora logo, né? E essa família ficou um bom tempo aqui, acho que uns mais de 10 anos, né? E nunca teve outra comum, sempre foi essa também. O que ele já foi embora, criança ainda, né? Porque ele era bem criança, ele nasceu aqui, esse menino, né? E sempre desprezado. Esse último dia que ele foi desprezado, a mãe dele falou que nunca mais ele iria em lugar assim. De aniversário que é convidado, vai de penetra, porque teve vezes que ele foi de penetra, gente. Sabe? E criança é inocente, né? Criança é muito inocente. Ah, a irmã não me chamou, mas eu vim com fulano, vim com Beltrano, né? Muitas vezes a mãe foi buscar e ele falava assim, não, eu quero ir nessa festa, eu quero ir, porque é um bolo, e todo mundo, pra eles é festa, né, gente? Então, e tendo criança, é o que eles querem, né? Então, a mãe dele, muito contrariada, deixava ele ir, tinha que falar, a irmã pode levar, será que tem problema? Ficou sabendo que vai ter esse aniversário na sua casa, não tem? Ah, pode ir sim, claro que pode. Mas assim, de última hora. E aí foi conversado com o menininho, né? Falou assim, ó, você não vai mais, você só vai quando for convidado. Se você não for convidado, eu vou te buscar e você vai voltar para casa. E muitas vezes aconteceu isso do menino vir chorando, tá? Agora, gente, não vem falar assim, olha, você pega pesado. Eu não tô pegando pesado, eu tô trazendo um assunto para vocês que aconteceu dentro da onde eu frequentei muitos anos, tá? Eu acho que essa irmã que faz isso, ela tem um cabelo lá no pé, tá? Tem um cabelo lá no pé, não tem nenhuma vaidade. Não sei se vocês notaram, eu sempre fui vaidosa. Não é porque eu tô no Japão, eu sempre fui. Sempre tive cabelo comprido. Sempre tive, né? Agora eu cortei. Eu cortei. Quem assistiu aí vídeos de agradecimentos vai saber o motivo que eu cortei, né? Mas sempre fui assim. Eu sempre tive minha vaidade. Sempre usei um anel. A minha vida inteira, gente. Tá vendo esse anel aqui? Eu vou até falar. Esse anel aqui, eu vou contar pra vocês a história dele. Meu pai me deu a pedra quando eu tinha 12 anos de idade. Ele me deu essa pedra que ele ganhou de um cliente que era garimpeiro. É uma ametista lapidada. Ele falou, Luciane, guarda pra você. Eu era muito apegada com meu pai.
Deus recolheu ele muito novo. E quando eu pude mandar fazer esse anel, eu mandei fazer. Eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar minha família, né? Porque meu pai ficou enfermo. Mas eu sei que muito cedo, acho que uns 16 anos, 17 anos, eu tinha um dinheiro que eu trabalhei e guardei nessa época e mandei fazer esse anel. Então eu uso por uma estima, não é por vaidade só porque eu gosto, porque eu ganhei essa pedra do meu amado pai, sabe? Eu ganhei dele esse anel, essa pedra, e eu mandei fazer o anel. Então eu tenho esse anel que eu ganhei a pedra e fiz. Tenho as minhas vaidades, tenho, tá? Meu cabelo é curto? Meu cabelo é curto. Eu não faço essa maldade, tá bom? Eu uso calça comprida no frio, vou continuar usando. Olha, eu tô de calça comprida, eu vou continuar, já eu vou sair. Eu uso calça comprida, vou continuar, mas eu não tenho essas obras, tá bom? Porque as pessoas vai me julgar pelo que eu tô usando. Mas quem tem um cabelão é tida como santa, quem não tem nenhuma vaidade também é consagrada. Então eu sempre vou falar para vocês aqui no canal, a aparência conta, claro que conta, mas as obras contam muito mais. Então eu deixei essa história para você deixa nos comentários, sabe? É uma história bem triste também, como todas que eu venho trazendo. A de dinheiro, gente, eu trago, não me emociono, assim, sabe? Para chorar. Mas quando mexeu na família, quando mexeu no sentimento de alguém, eu até demoro mais no vídeo, porque eu acabo me envolvendo e revivendo aquilo que eu vi e que eu passei, tá bom? Bom, fique com Deus, assine o meu canal, se inscreva, curte, compartilhe e acione o sininho de notificação, tá bom? Mais uma vez, Deus abençoe a todos que passam por aqui e deixam seus maravilhosos comentários que deixam meu dia muito feliz, tá bom assim? Então fique com Deus, até a próxima semana se Deus quiser.